Amém? Sem mais delongas, 1 Samuel capítulo 1, quem achou diga amém. Capítulo 1, verso de número 10. Diz assim: Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Senhor, fala conosco através da Tua palavra, em o nome de Jesus. Hoje, vou trazer uma palavra e o pessoal ri, mas a semana passada eu terminei no horário. Talvez hoje eu termine antes do horário. Eu quero falar sobre o poder da oração. E vai ser uma palavra tranquila, não vou gritar hoje, não vou bater pezinho. Mas eu quero falar sobre o poder da oração e a maturidade espiritual. O apóstolo Paulo, certa feita, ele disse assim, numa das suas cartas: Eu ainda vos dou leite, porque vocês não estão preparados para comer alimento sólido. O que o apóstolo Paulo estava falando com isso? Existem pessoas que, infelizmente, não estão preparadas para as adversidades da vida. E é triste quando nós encontramos no meio das nossas congregações, aí eu não estou falando só da nossa igreja, eu estou falando das congregações cristãs no Brasil e no mundo inteiro, pessoas melindrosas, pessoas cheias de não me toques. Deixa eu falar uma coisa para você. Uma coisa é educação, outra coisa é melindre. Uma coisa é educação, outra coisa é frescura. Uma coisa é educação, outra coisa é pessoas fracas, frágeis emocionais. Pessoas que não estão preparadas para segurar o baque da vida. E eu quero te dizer que a vida bate forte. E mesmo que você não concorde comigo, você sabe que a vida bate forte. E eu não consigo entender como pessoas que... E eu quero deixar claro que eu não estou falando só da nossa igreja, estou falando de um modo geral. Eu não consigo entender, pastores, como hoje, pessoas que se dizem servos do Senhor Jesus Cristo, se deixam abater pelas coisas mais triviais. Então, como eu falei, eu posso ser educado, não estou falando de falta de educação, de falta de tato, de falta de tratar o meu irmão com respeito. Mas tem gente nessa terra que é um melindre, que é um chinelinho. Chinelinho, para quem conhece futebol, sabe o que eu estou falando. O que é o jogador chinelinho? O jogador chinelinho, ele é aquele que ganha 100 milhões por mês e ele não quer treinar. Ele não quer se esforçar, ele quer chegar no dia do jogo, ele quer jogar. E essa expressão chinelinho é o quê? Enquanto os outros jogadores estão treinando, enquanto os outros jogadores estão na musculação, enquanto os outros jogadores estão na fisioterapia, pastor Carlos, essa expressão chinelinho que vem dos jogadores, ele está de chinelinho passeando pelo centro de treinamento, né? Andando para cima e para baixo. E tem crente, permita-me usar essa analogia do futebol, tem crente chinelinho. Ou eu estou falando alguma mentira? Enquanto tem crente jejuando, enquanto tem crente orando, enquanto tem crente clamando,
enquanto tem crente buscando a face do Senhor, enquanto tem crente intercedendo pelo seu irmão, tem um irmão chinelinho. Ele está desfilando. Ele está passeando, pastor Carlos. E se tiver laranjinha gelada, descascada, para dar na boquinha dele, ele fica mais feliz ainda. Onde o senhor está querendo chegar com isso, pastor? Eu estou querendo te dizer que se porventura você pareça-se com isso, peça para Deus te mudar, porque você não está preparado para as pancadas da vida. E elas virão, quer você queira, quer você não queira. Porque o apóstolo Paulo também diz que nós teríamos o dia mau. Efésios 6, capítulo áureo, da luta espiritual. No demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, para que vocês possam resistir o dia mau. O dia mau chega, querido. O dia mau ele vem. Você pode fazer bico para mim aqui. Você pode não gostar da mensagem que eu estou falando. Você pode me julgar. E eu não estou nem um pouco preocupado com o seu julgamento. Porque eu já fui tão julgado que eu já aprendi que o julgamento dos outros, desde que não tenha nenhum fundamento, não me afeta mais em nada. Porque antigamente, pastor Carlos, quando alguém me julgava, eu me entristecia. Porque era um dia mau para mim. Eu tive vários dias maus, pastora, porque alguém falava algo de mim e eu ficava, ai, meu Deus, falaram mal de mim. Ai, meu Deus, falaram que eu não sou um bom pastor. E eu comecei a analisar a minha vida com Deus. Espera aí, deixa eu ver se eu não sou um bom pastor mesmo. Espera aí, deixa eu ver se eu sou o que essa pessoa está falando que eu sou. E eu sei fazer uma autoanálise. E quando eu me analisava e eu via que a pessoa tinha razão, eu fazia duas coisas. Faço ainda. Primeiro, pedir perdão para a pessoa e pedir perdão para Deus e pedir para Ele mudar. Agora, quando eu analiso e vejo que o que a pessoa está criticando não tem nenhum fundo de razão, eu sigo a minha vida com a maior paz e tranquilidade. Você sabia que você deve aprender também a ter isso? Ai, pastor, minha cunhada está falando de mim, espalhando para minha família e chora e baba. O que a sua cunhada está falando é verdade? O que o seu parente está falando é verdade? É, pastor. Então muda e vai pedir perdão. O que o seu amigo, o que o seu parente está falando de você não é verdade? Segue em frente. Continua. Porque você pode deixar que esses ataques, que esses ardis de Satanás venham impedir a sua vitória. Então hoje o título da palavra é Oração e Maturidade Espiritual. Nós temos que crescer, gente. Nós temos que amadurecer. Não dá mais. Eu sempre falo isso. Tem gente aqui que está começando, tem gente que está começando no Evangelho, tem gente que já tem tempo. Tem pessoas aqui que Deus já te chamou para evangelizar. Você já deveria estar ganhando almas, há muito tempo. Você está se embaraçando com coisas pequenas. O reino de Deus está aí falando. A Bíblia diz que a sabedoria diz assim, eis que estou à porta clamando, quem quer conversar comigo? A sabedoria de Deus está na porta clamando e dizendo, quem quer conversar comigo? Deus está chamando, pastor Carlos. A sabedoria de Deus clama, quem quer vir a mim?
Você está entendendo essa palavra? A sabedoria de Deus clama: quem quer vir a mim? E você, meu irmão, e muitos irmãos, o tempo passa e ao invés de se tornar um crente melhor, está se tornando um crente mais frio. Um crente mais relativista. O que era pecado já não é pecado, o que era errado já não é errado, o que não fazia bem agora já faz bem. E assim nós vamos relativizando o evangelho. E nós vamos criando um outro evangelho que não é o evangelho de Jesus. Desculpe lhe informar, o evangelho de Jesus exige renúncia. Todo aquele que quiser vir após mim, obrigado, irmão, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e segue-me. Não existe evangelho sem renúncia. Nós não estamos aqui para satisfazermos a nossa vontade. Nós estamos aqui para satisfazer a vontade de Deus. Nós ouvimos isso tantos domingos. Quando será que nós vamos colocar em prática? Pois bem, vamos ao texto que você já conhece. Eu vou fazer uma explanação rápida sobre ele. Ana, permita-me voltar. Existia um homem chamado Eucana. Ele tinha 2 mulheres, porque naquela época era permitido eu não vou falar que é bênção, esse problema, essa encrenca. Porque os irmãos sabem que ter uma esposa já é maravilha do Senhor Jesus. Agora ter 2 é encrenca, irmão. E naquela época a cultura permitia o homem ter 2, 3 esposas, mas ele tinha que morar com elas tinham que morar próximo, e ele tinha que sustentar elas. Imagine a encrenca que não era. Quando Jesus, pastor, gostei da ideia. Não, esqueça da ideia, porque Jesus aboliu isso. Veio o Novo Testamento e agora diz que nós devemos ser marido de uma mulher só. Então Eucana tinha 2 donas encrenca. A dona encrenca Penina e a dona encrenca Ana. E você sabe da história. Gerar filhos era algo fundamental naquela época. A dona Penina, a dona encrenca Penina, era fértil, ou mulher fértil. Aquela ali passava do lado de Eucana, já engravidava. Era uma coisa, parecia coelho aquela mulher. Já Ana era estéril, não podia ter filhos. E eu quero trazer algumas lições para a nossa vida. Então vamos lá, Eucana tinha 2 donas encrencas, 2 mulheres. A primeira se chamava Ana, a segunda se chamava Penina. Desculpa, irmã, dona encrenca, vou falar novamente. Eucana tinha 2 maravilhosas esposas que lhe deram muita dor de cabeça, porque elas brigavam entre elas. Elas brigavam entre elas. E a briga era o quê? Nós vamos entender agora no texto. Versículo 5, vamos ler o versículo 5. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porque ele amava Ana. Porém, o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Olha que interessante. Penina podia dar filhos para Eucana. Mas quem é que Eucana amava? Ana. Ninguém pode servir a 2 senhores. Não vem com esse negócio que a gente pode amar 2 pessoas igual. Eu estou falando na questão do relacionamento.
homem e mulher. Eu já tratei um irmão uma vez, há muitos anos atrás, que ele queria ter 2 esposas. E ele falava para mim, não, eu amo as 2 igual. É um cara de pau, não é? É um cara de pau. Não tem como amar 2 pessoas igual, 2 esposas. Não tem como amar 2 maridos igual. Ou você vai amar mais um ou vai amar mais o outro. Ou você vai se dedicar mais a um ou vai se dedicar mais ao outro. E o texto é claro. Eucana amava Ana. Tinha um carinho por Penina? Tinha. Tinha um respeito por Penina? Tinha. Tinha uma dedicação por Penina? Tinha. Mas quem é que ele amava? Ana. Só que aí vem o problema. Quem é que gerava filho para ele? Penina. Quem é que era estéril? Ana. Mas ele amava Ana. Leia o versículo 5 para mim de novo, por favor, pastor. Pode ser o pastor Eliseu. Espera aí, chega aqui perto. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Então o amor de Eucana por Ana era um amor que ele demonstrava com atitudes. Só que a primeira lição que eu quero trazer aqui, que eu escrevi aqui, faz tempo que eu não escrevo de caneta, mas hoje eu fiz de caneta. Tem coisas que o homem não pode fazer por você. E quando eu estou falando homem, agora eu quero que você me entenda o ser humano. Né? O ser humano. Eucana amava Ana. Eucana tentava preencher o vazio de Ana, dando para ela mais dedicação, dando para ela melhores presentes, dando para ela o melhor do seu tempo. Mas por mais que Eucana fazia tudo pela vida de Ana, tinha uma coisa que ele não conseguia fazer. O que é? Fazer com que ela tivesse filhos, porque ela era estéril. Primeira lição dessa mensagem: aprenda uma coisa nessa vida. O título da mensagem é Oração e Maturidade Espiritual. Primeira coisa, vou falar de maturidade espiritual. Para nos tornarmos pessoas maduras espiritualmente, nós temos que ter gravado na nossa mente que tem coisas que ser humano nenhum pode fazer por nós. Pastor Carmo é uma bênção, pastor Eliseu é uma bênção, pastora Cássia é uma bênção, pastora Lília é uma bênção, eu sou uma bênção, os diáconos são uma bênção, mas muitas vezes as pessoas nos procuram com problemas que nós não podemos resolver. Ah, mas vocês oram. Sim, nós oramos, mas nós não podemos resolver. Eu costumo dizer que se Deus tivesse nos dado poder, eu creio que a pastora Cássia vai concordar comigo, se Deus nos tivesse dado esse poder, às vezes nós entraríamos dentro do coração da pessoa e tiraríamos toda a mágoa que está no coração daquela pessoa. Muitas vezes eu já fui procurado por pessoas com depressão. E o meu desejo como pastor era poder entrar lá no coração dela e arrancar aquela depressão, sabe? E tirar e jogar no lixo. E em 2 minutos ela falar: nossa, eu entrei aqui depressiva e saí feliz. Mas tem horas que a gente precisa ministrar uma vez, ministrar 2, 3, 4, 5, 6, campanha de oração, 7 semanas de oração, 14 semanas de oração, passa para o Carmo, passa para a irmã, passa para aqui, e a pessoa ali sendo consolada, sendo confortada, até que Deus, que é o único que pode fazer isso, entra no coração da pessoa e arranca aquela depressão. E é tão bonito quando a pessoa sobe no altar e fala: olha,
Eu era uma pessoa depressiva, mas agora eu estou curada. Me ajude a pregar. Olhe para a pessoa que está do seu lado e fala para ela: por mais que eu goste de você, existem coisas que só Deus pode fazer por você. Eucana dava presente, Eucana cuidava melhor. Eu creio que Eucana talvez dava até um vestido mais bonito, mas nada disso satisfazia o vazio que existia na alma de Ana. Porque o vazio que Ana tinha na sua alma não era preenchido com carne, não era preenchido com roupa, não era preenchido com perfume. O vazio que Ana tinha no seu coração só seria preenchido quando ela gerasse um filho. Aprenda, pastor, eu quero me tornar uma pessoa madura espiritualmente. Aprenda, por mais que nós te amamos, por mais que esse irmão que está do seu lado te ame, tem coisas que nenhum ser humano pode fazer por você. Só Deus. Segunda coisa, versículo 6. Dá para ler o versículo 6, pastor? Vamos ler o versículo 6? A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Oração e maturidade espiritual. Fora Ana não poder ter filhos, a Bíblia diz que Penina excessivamente a irritava. Eu tenho para mim que elas moravam em barracas próximas, tinha a barraca de Eucana, tinha a barraca de Ana e tinha a barraca de Penina. Eu tenho para mim que às vezes Ana estava ali fazendo uma comida, alguma coisa, Ana estava ali preparando alguma coisa, e Penina gritava lá do outro lado: eu tenho um filho, você não tem. Sabe aquela coisa infantil? Tem gente que é infantil, né? Como que é, pastora? Coisa de mulher birrenta, ela falou. Eu tenho um filho, você não tem. Ele me ama porque eu tenho um filho. Mas eu estava meditando nesse texto, e sabe que eu descobri, tem coisa que a gente lê, né, pastor? E parece que tem um dia que Deus fala assim: eu vou te ensinar um negócio diferente que você leu. É uma coisa tão simples, mas eu quero compartilhar com você. Deus falou no meu coração a seguinte frase: Penina feria Ana porque ela sabia que Ana era a mulher a quem o seu esposo amava. Pessoas feridas ferem. Penina tinha filhos. Penina era fértil, mas Penina não tinha o amor do seu marido. Você está entendendo isso? Você está aí? Penina tinha filhos. Penina gerava filhos com uma facilidade tremenda. Mas Penina não tinha o amor do seu marido. Você viu por que o Novo Testamento acabou com esse negócio de duas mulheres? Porque Eucana também falhou. Ele não dedicou a vida dele também a Penina. Ele ficou ali, né? Amando uma mais que a outra dava filho. Então, o que Penina sentia? Penina se sentia rejeitada. Espera aí, eu dou filho para ele, eu gero filho para ele, e ele não me ama, e ele ama a Ana. Como que ele pode amar a Ana se ela não gera filho para ele? Então eu vou ofender, então eu vou magoar,
Então eu vou entristecer, então eu vou tocar na ferida, eu vou tocar na onde ela mais vai sentir dor, eu vou falar para ela que ela é uma estéril, e que ela nunca vai dar um filho para Eucana, e que eu sou fértil, e que ele me ama por causa disso. Crescimento espiritual, meu irmão. Pessoas feridas ferem. Cuidado com quem você conversa. Cuidado com seus amigos no serviço. Cuidado com seus parentes. Porque pessoas invejosas vão liberar palavras, sabe, como se fossem espadas envenenadas para matar a sua alma. Essa frase é minha, não copiei de ninguém não, tá? Pessoas feridas, elas vão tentar enfiar no seu coração espadas envenenadas para matar a sua alma. E o que ela vai fazer? Ela vai tocar na onde mais dói. Se você cometer um erro, ela vai ficar batendo naquele erro. Pastor, há 10 anos atrás, eu comprei um carro no nome da minha mãe, não consegui pagar o carro, sujei o nome da minha mãe, 10 anos se passaram, eu limpei o nome da minha mãe, eu paguei toda a dívida, o nome da minha mãe está certinho, mas você pode ter certeza que se você tem um parente ferido, na primeira discussão que tiver, ele vai trazer esse negócio lá de 2000 e cacetada e vai falar: você fez isso com o nome da mãe. Você já pagou, você já limpou, você já resolveu, mas ele vai trazer do fundo do baú aquilo que ele quer ferir o teu coração. É, pastor, então eu vou orar para Deus matar ele. Não, você vai orar para Deus converter ele. Me ajude a pregar, olhe para o seu irmão e fala: pessoas feridas, com certeza, vão tentar te ferir. Agora olha para o seu irmão e fala para ele, em nome de Jesus, fala: você está acima disso. Maturidade espiritual. Pastor, o senhor é ladrão. Ih, pode falar que eu sou ladrão. Eu sei que não sou. Pastor, o senhor não ama as ovelhas. Pode falar, eu sei que eu amo. Pastor, o senhor não foi me visitar. Eu sei por que eu não fui te visitar. Se foi para eu ficar dormindo ou se porque eu tinha mais um monte de outras coisas para fazer. Então não me afeta. Não vai me afetar. Porque quando a gente sabe quem a gente é com Deus, os dardos inflamados do inimigo não vão vir contra a nossa alma. Mas as pessoas vão tentar ferir. Uma certa vez, eu estava numa reunião pedagógica na escola e estava discutindo essa questão de identidade de gênero, esse negócio aí que está rolando aí agora, né? E eu fui falar, e a pessoa, elas são usadas às vezes pelo diabo, mas a gente tem que ter paciência com essas pessoas. Está falando porque é pastor, está falando porque é crente. Quis pegar na onde? Na veia, né? Eu vou acertar. Não está falando porque conhece, não está falando porque sabe, não está falando porque estudou, está falando porque é religioso, está falando porque é pastor. Aí eu respondi a essa professora, eu falei: olha, o que eu aprendi, que primeiro, não existe nem gênero masculino e feminino, isso é errado. Eu aprendi pela biologia que existe gênero humano. Até hoje a biologia provou que existe um gênero, o gênero humano, dividido em sexo masculino e feminino. Se você acha que o que eu estou falando está errado, então você vá fazer um doutorado, um mestrado, escreva uma teoria
e vá tentar mudar isso no mundo acadêmico, porque não vai ser aqui numa reunião que você vai tentar destruir tudo que foi escrito ao longo de séculos na biologia. Pessoas vão tentar nos ferir. Maturidade espiritual. Te chamou de crentinho, te chamou de Bíblia. A santinha, já ouviu isso? Aprontou, fez um monte de coisa, fala dos homens também, né? O santinho, aprontou, fez um monte de coisa, casou grávida, fez isso, fez aquilo, agora está na igreja querendo dar uma de santinha. Querendo dar uma de santinha não, é santa, porque aceitou a Jesus, e quem aceita Jesus é santo, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Ah, crentinho, usou droga, bebeu, traiu a esposa, fez isso, fez aquilo, agora quer dizer que é santo. Quer dizer que é santo? Não, eu sou santo, lavado e remido no sangue de Jesus Cristo, e eu vou morar no céu. Oração e maturidade espiritual. Primeira coisa para a maturidade espiritual: nem tudo o homem pode fazer por você. Segunda coisa, pessoas feridas vão tentar te ferir. Não deixe, porque se você permitir, você está descendo para o nível dessa pessoa. Não abaixe o nível. A pessoa começou a discutir, começou a falar palavrão, começou a falar palavras de baixo calão, começou a falar coisas ruins, saia. A Bíblia diz que a melhor resposta que um sábio pode dar para um tolo é o silêncio. A melhor resposta que o sábio pode dar para o tolo é o silêncio. O tolo está esbravejando, o tolo está gritando, o tolo está falando palavrão, o tolo está desenterrando coisa que você fez lá em 1994. Sabe o que você faz? Foi embora. Você pode ter certeza, o tolo fica nervoso. Volta aqui! Você tem que voltar! Eu tenho mais coisa para te falar, Se Cristo comigo vai, eu irei. Maturidade espiritual. Trazendo para os dias de hoje, esse texto seria traduzido assim, não dá ideia para louco. É isso que a Bíblia está dizendo, não dá ideia para louco. A melhor resposta para o tolo é o silêncio. O que a Bíblia está dizendo? Não dá ideia para louco. É louco, é xarope, está falando besteira? Tchau, fui embora. Não, mas fica que eu quero brigar. Quem quer brigar nada? Eu estou indo embora, filho. Primeira lição dessa noite. Tem coisas que nenhum homem pode fazer por você, por mais que ame. Eu estou vendo aqui, desculpa, mas eu vou falar. Está aqui o pastor Carmo e atrás ali está a filha dele, a Andressa. Isso nunca vai acontecer em nome de Jesus. Mas se acontece uma situação em que a Andressa tem uma enfermidade que não tem cura, eu tenho certeza que o pai, ele quer dar a própria vida, não é isso? Mas a gente não pode dar a nossa vida. Por quê? Porque só Deus ou a medicina para curar. Mas se perguntar para o pai ele quer dar a vida. Não vou falar de rim porque tem dois. Se precisar de um fígado inteiro, a gente daria o nosso fígado sabendo que a gente iria morrer, mas a gente tira o nosso fígado para dar para o filho. Só que aí o médico vai falar, não pode, mas a gente faria. Mas mesmo a gente querendo, a gente não pode, porque tem coisas que só Deus pode fazer por nós. Pessoas feridas, segunda lição, vão nos ferir. Terceiro, tem coisas que por mais que a gente faça, elas não vão nos trazer alívio. Versículo 8,
Pode ler aí, pastor, que você tem a voz alta aí, pastor Carmo. Lê o versículo 8. Sabe que Eucana estava falando para Ana? Não mistura os nomes não, viu? Por mais que é parecido, Eucana e Ana, Eucana é o homem e Ana é a mulher. Tem coisas que por mais que a gente faça, a gente não vai trazer alívio para a pessoa. Eucana falava, Ana, eu te trato bem. Ana, eu sou melhor que 10 filhos para você. Eu faço tudo o que você quer. O que você me pede eu faço. Mas ele não podia fazer o que ela realmente queria. Abrir o seu ventre e lhe dar um filho. Irmãos, aprenda uma coisa. Tem hora que nós temos que parar de aconselhar as pessoas. Porque nós já demos tudo que a gente tinha. Tem hora que a única coisa que nos resta é dobrar o joelho e apresentar essa pessoa para Deus. Eu sou pastor já há 11 anos, não 11 dias. Tem pessoas que eu já visitei 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 vezes. Ela não precisa mais de visita. E fora que foram outros irmãos visitar, ela não precisa mais de visita. Porque tudo que a gente podia fazer, a gente já fez. Sabe o que essa pessoa precisa agora? Um particular com Deus. Eu fiquei 6 anos afastado da igreja. Nesses 6 anos, eu perdi a conta de grupo de jovens que iam me visitar em casa. E quantas vezes chegava grupo de jovens em casa e eu falava para minha mãe, não abre o portão não, não abre que eu não quero receber eles não. Ah, já vem esses crentes aí encher o saco. Entrava em casa, Elenilson, cantava hino, orava, falava, chamava, mas eu era o sem vergonha. Eu era o safado. Eu era o bichinho de Jacó. Eu não queria. Uma certa feita, foi um pastor lá em casa, eu já contei isso. Minha mãe olhou e falou assim, pastor, ora pelo meu filho. Que mãe é assim, né? Mãe tem uma dó do filho, que é uma coisa absurda. Pastor, ora pelo meu filho está desviado. Olha, esse pastor foi o único pastor que falou um negócio que me deixou nervoso, mas que foi o único que falou a verdade. Está desviado? Falei, tô. Quantos anos? 6. Já vieram te visitar? Já. Quando você quebrar a cara, você volta. Que ousadia, irmão. Que ousadia, pastor Carmo, falar um negócio desse na visita. Eu estou sabendo que já tem uma visita aí, que o senhor também já arrepiou uma família aí. Olha lá, está até rindo. Baixou o espírito aí desse pastor aí no senhor também, né? Eu fiquei assim, quem é este incircunciso? Para vir na minha casa falar que quando eu quebrar a cara, eu volto. Isso é postura de um pastor. Olha o ferido, querendo ferir. Isso não é pastor coisa nenhuma. Isso é um lobo. Eu falava. Agora, quando me chamam de ladrão, eu tenho que engolir, porque eu chamei muito pastor de ladrão. Isso é um ladrão, isso é um safado, isso é um sem vergonha. Era o que tinha razão. Quando eu quebrei a cara, eu voltei para a igreja. Mas foi tão bonito. Não quer não? Não. Quando você quebrar a cara, volta. Olha o seu irmão e fala assim, não espera quebrar a cara. E eu não estou falando com alegria não, porque eu tive que quebrar a minha. 6 anos que eu fiquei fora, eu achei que eu sabia tudo.
Eu cresci dentro da igreja, meu pai era pastor, meus irmãos pastores, meus cunhados pastores, eu sei como funciona a igreja, eu sei o que tem de bom, eu sei que existem coisas ruins na igreja, mas eu ficava olhando só para o ruim, só criticando, só falando mal, só ofendendo, só ferindo, até a hora que eu quebrei minha cara. Mas sabe o que eu acho lindo com Deus? A parábola do filho pródigo. O filho volta e fala: pai, pequei contra os céus, pequei contra o Senhor, não sou digno de ser chamado mais seu filho. Sabe o que Deus faz? Abraça, coloca umas novas vestes, anel no dedo, faz uma festa, porque meu filho estava perdido e foi encontrado. Ele estava morto e reviveu. Então tem uma palavra de Deus para a sua vida. Não importa quantas pisadas na bola você deu, não importa quantas coisas erradas você fez, se você se abrir para Deus, se você correr para os braços do Pai, hoje Ele muda a história da sua vida. Maturidade espiritual. Primeira coisa para a gente ser maduro: saber que tem coisas que os homens não podem fazer. Crentes melindrosos esperando em homens. Crentes fracos porque esperam em homens. Crentes desanimados porque esperam em homens, mas nunca dobraram o joelho para orar e esperar em Deus. Outra coisa que faz com que as pessoas não sejam maduras espiritualmente, quando são feridas por pessoas que estão feridas, ao invés de entender que aquela pessoa está ferida e orar por ela, começa a bater boca, entra no mesmo nível. Isso é falta de maturidade. Eu sei que não vai ser palavra para muito glória hoje. Outra coisa que faz as pessoas serem imaturas espiritualmente, quando ela se acostuma com os outros fazendo a vontade dela, como Eucana fazia: eu faço tudo o que você quer. Às vezes, eu não estou profetizando isso na sua vida não, viu? Às vezes, tem gente que para se firmar com Deus, pastor Carlos, sabe o que ele vai precisar? De uns bons anos, sem nenhuma visita, sem ninguém ir atrás, e pagar o preço que tem que ser pago, para dar valor no nome do Senhor Jesus Cristo. Ninguém me visita mais, ninguém me ama mais, ninguém liga mais para mim. É porque agora é Deus tratando com você, dizendo: vou fazer com que você deixe de ser uma pessoa que é volúvel e se torne uma pessoa firme. O deserto é lindo, porque todo mundo que passa pelo deserto e chega do outro lado, chega mais forte do que quando entrou. Não reclame do deserto, o deserto te faz forte. Não tem uma pessoa que atravessou o deserto que não chegue do outro lado melhor do que quando entrou. E deserto com muita gente dá errado, porque Moisés entrou no deserto com 3 milhões de pessoas, morreu todo mundo. Deserto é bom quando é sozinho. O Espírito Santo pega Jesus e leva para o deserto para ficar lá jejuando 40 dias e 40 noites sozinho. E quando Jesus termina o seu período de jejum e oração, ele começa a pregar o evangelho e salvar vidas. Entrou de um jeito, saiu melhor do que entrou. Me ajuda a pregar e olha para o seu irmão. Fala para ele: o deserto sozinho vai fazer de você
um crente maduro espiritualmente. E agora para a oração. Tem horas, a mensagem de hoje é o quê? Maturidade espiritual e oração. Agora vamos para a oração para terminar. Tem hora que só algo diferente vai funcionar na sua vida. Sabe qual é o grande erro de muitos crentes? Ele vive um comodismo, ele vive aquela vidinha e ele quer ter resultado extraordinário. Quer dizer, você quer fazer as mesmas coisas e ter resultados diferentes. Você vai continuar tendo o mesmo resultado. Só tem resultado extraordinário quem faz coisa extraordinária. O irmão Alex está aí, não? Não pôde vir hoje. O irmão Alex tem sido um exemplo para a minha vida. Fui até a biblioteca do irmão Alex, ele escreveu um livro, um dos livros dele agora está escrevendo 1.500 páginas. Eu até brinquei com o Rogério, falei, rapaz, eu para ler 1.500 páginas já é uma briga, imagina escrever. Você quer chegar em lugares longe, distante, esteja pronto para fazer coisas grandes. Ah, mas ele faz porque ele é o irmão Alex. Ué, e você é o irmão Carmo, é o irmão Eliseu, é o irmão Oséias. Todo mundo aqui é irmão e irmã. Depende de você se você quer fazer ou não. Me ajude a pregar, porque isso é uma questão que eu quero que você me ajude a pregar. Fala para o seu irmão, se você fizer as mesmas coisas, os resultados serão sempre os mesmos. Mas a gente se acomoda, né? Tá bom, tá confortável. Mas hoje, Deus te chama, presta atenção aqui, ó. Presta atenção aqui, não é lá na salinha das crianças não, porque elas estão sendo cuidadas. E se bater cabeça em casa também bate. A verdade é essa. O Lucas vive batendo a cabeça em casa. Vamos lá. Presta atenção aqui, em nome de Jesus. Olha o que essa mulher fez de diferente para mudar a história da vida dela. Um certo tempo da vida de Ana, ela ficou nessa intriguinha com Penina, a pastora Cássia. Ficava brigando, né? Penina brigava, Ana brigava, Penina brigava, Ana brigava. Eucana me ama, Eucana não me ama. Ele ama ela, ele não ama ela. Meu, parecia a Vila do Chaves. Sempre acontecendo a mesma coisa. Já percebeu que toda vez que o seu barriga entrava, ele é recebido por uma bofetada do Chaves. Toda vez alguém batia no Kiko e a dona Florinda vem dar um tapa na cara do seu Madruga. Não muda, aquele negócio fica... E a gente ainda assiste aquela coisa, né? A gente já sabe que cale-se, cale-se, cale-se. A gente já sabe o que vai acontecer, mas a gente assiste. E tem crente que está no programa do Chaves, ele continua fazendo a mesma coisa, mas ele quer resultado diferente. Vamos ver o que ela fez de diferente? Agora ela para com a briga, agora ela para com a fofoca, agora ela para com a discussão com Penina e ela vai tomar uma atitude diferente. Versículo 10 e 11 eu termino, que foi o que eu li. Ela vai até a igreja, tá, gente? Porque tem gente que não gosta de vir para a igreja, então deixa eu falar, tá? Quando ela ora aqui, ela está na igreja, tá? Só para você ter uma ideia. Ah, mas era a sinagoga, é a igreja da época. Vou ler do 9 para você ver que ela estava na igreja. 1 Samuel 1:9. Então Ana, se levantando, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. Igreja, tá? Crente tem que gostar de igreja. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Fez uma oração que ela nunca tinha feito. Em nenhum momento da história de Ana você vai ver ela na casa de Deus, com joelhos dobrados e fazendo uma oração profunda. É a primeira vez que ela toma atitude
de dobrar os joelhos e clamar a Deus. Olha o versículo 11. E votou um voto. Aqui vem o diferente. Já foi diferente ela orar. Agora o negócio fica mais diferente ainda. E votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a minha aflição, para atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tuas servas derem um filho, varão, homem, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Olha que coisa tremenda. Agora vem a oração. Ela se prostra, ela ora, ela chora, ela se rasga na presença de Deus de uma forma que ela nunca tinha feito na vida dela. E agora vem o algo diferente, o algo extraordinário que trouxe um resultado extraordinário para a vida dela. Agora ela faz um voto ousado. E eu não estou pregando essa mensagem para depois ministrar a oferta não, viu? Ela faz um voto ousado. Será que você teria coragem, irmão, de fazer esse voto? Ela voltou o seguinte: se o Senhor me der um filho, esse filho que o Senhor me der, eu vou entregar para a tua casa. Entregar carro é fácil. A nossa igreja não tem essa visão, eu só estou explicando para você entender. Entregar carro é fácil. Entregar casa é fácil. Entregar todo o dinheiro que tem na sua conta do banco é fácil. Entregar o filho? Entregar o filho, pastor Carlos? Quem é pai sabe do que eu estou falando. O nosso filho vale mais que a nossa casa. O nosso filho vale mais que o nosso carro. O nosso filho vale mais que o nosso dinheiro. O nosso filho não tem valor. Não tem preço. Vocês não são pai? Tem preço? Você tem um carro, né? Se falar para você, seu carro ou seu filho? Não tem nem duas vezes. É o carro, leva. Sua casa ou seu filho? É a casa. Casa eu compro outro. Carro eu trabalho, vou comprar outro. Emprego eu arrumo outro. Agora filho não. Filho não, peraí. E ela faz o voto mais ousado da vida dela. Se o Senhor me der, Ele é teu. Atitude extraordinária gerou um resultado extraordinário. Para resumir a história, você sabe. Passou-se algum tempo, o que aconteceu com Ana? Obrigado, Dário. Só o Dário viu. Passou-se algum tempo, o que aconteceu com Ana? Teve um filho. Qual o nome do filho? Samuel. Se tornou um dos maiores profetas e juízes de Israel. Agora me ajuda, foi 7 ou foi 6 depois de Samuel? 5, né? Foi 6 no total. No total foi 6. Ela não ficou só com Samuel. Depois Deus deu mais 5 filhos para ela. Agora já não é mãe de 1, é mãe de 6. 5 ficou morando com ela em casa e Samuel virou levita no templo do Senhor. E mais tarde Samuel é responsável por um avivamento em Israel. Atitude extraordinária, oração extraordinária, que trouxe um resultado extraordinário. Mas para isso ela teve que amadurecer. Ela amadureceu e no processo de amadurecimento, ela entendeu que só algo extraordinário que ela fizesse produziria um efeito extraordinário. Muitos crentes, volto lá para o começo da palavra, ficam cheios de não me toque, cheio de milindres, e nunca recebem o extraordinário de Deus. Nós temos que estar preparados para a pancada.
E eu vou falar para você, eu ouvi tudo isso e não me afetou em nada, porque eu sei que Deus me usa na palavra. Eu sei quem eu sou com Deus. E eu sei quantas almas Deus tem me usado para ajudar. Você está entendendo? Então aprenda uma coisa. Valorize quem você é. Cresça espiritualmente. E faça coisas extraordinárias para Deus, para que o extraordinário de Deus alcance a sua vida. A ti eu entrego meu filho. Ana não teve medo. E eu nem preciso falar de Abraão, né? Abraão, o que ele fez? Eu também entrego meu filho. E muitos anos depois, o próprio Deus entregou o seu Filho Jesus Cristo por nós. Vai acontecer uma das coisas mais extraordinárias nessa terra. Em 1 Tessalonicenses capítulo 3, se não me falha a memória, pode ser outro capítulo, diz assim: não vos entristeçais, irmãos, acerca dos que dormem, porque o anjo tocará o alarido, e aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que estivermos vivos seremos transformados e arrebatados nos ares, e estaremos para sempre diante do Senhor. Sabe o que Paulo está falando? A igreja vai ser arrebatada. E sabe por quê? Porque Deus fez algo extraordinário. Ele deu o Filho dele na cruz. E algo extraordinário vai acontecer com a gente. Num breve dia, a trombeta soará e nós iremos morar no céu da glória. Porque só consegue coisa grande quando nós estamos dispostos a dar o melhor de nós. Sabe por que nós vamos morar na Nova Jerusalém? Você vai, irmão? Sabe por que nós vamos morar na Nova Jerusalém? Sabe por que lá não vai ter mais choro? Sabe por que lá não vai ter mais pranto? Sabe por que lá não vai ter mais enfermidade? Sabe por que lá só vai ter alegria? Sabe por que lá Deus vai iluminar toda aquela cidade? Sabe por que lá a rua é de ouro? Sabe por que lá o rio é de cristal? Sabe por que lá tem a árvore da vida? Porque Deus fez a coisa mais extraordinária do mundo, que foi entregar Jesus na cruz do Calvário. Então deixa de milindre e fala: Senhor, eu estou contigo nessa cruz, eu vou continuar minha caminhada, eu vou vencer nessa terra e eu vou morar no céu. Aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe e fala mais ao teu coração.